Olá, é com gratidão que estamos aqui hoje para iniciar o 4º episódio do Setcast Agro, um podcast da Sete Rural do Rogério Vende Fazendas. E, como todos já sabem, a gente tem falado maçantemente nas redes sociais e aqui no nosso podcast que nós somos feitos do agro. Baseado em que somos feitos do agro? Nós somos para quem acredita no criacionismo, que todos vieram de Deus, foram criados por Deus, fomos criados do pó da terra. E logo quando partirmos dessa vida, voltaremos a ser pó. Tá, nas escrituras sagradas está dizendo isso, relatando isso bem claro. Que da onde viemos do pó e ao pó voltaremos. Por isso somos feitos do agro e nos alimentamos do que o agronegócio produz, do que o produtor produz no seu cotidiano, com muito amor, com muito afinco, com muita paixão. E queremos aqui hoje apresentar para vocês uma grande figura e que realmente representou o agronegócio brasileiro, o agronegócio internacional e o agronegócio local em Nova Mutum. Lógico que ele teve trajetórias anteriores de Nova Mutum, por Mato Grosso do Sul, por São Paulo, e que sempre foi um apaixonado pelo Brasil e que sempre acreditou no agronegócio e que veio futuramente desenvolver uma variedade de uva que só ele sabia que podia produzir, só ele que tinha essa técnica, esse conhecimento de produzir uva no Cerrado brasileiro, na região de Nova Mutum, no município de Nova Mutum, onde ele produziu a melhor qualidade de suco de uva integral, sem conservante, para o Brasil, que conseguiu expor esse produto nos grandes supermercados do Brasil. E o maior desafio dele foi expor no Carrefour, atendendo aí uma demanda de mais de 140 itens de obrigação, de padrão, de qualidade, para colocar esse suco de uva nas gôndolas do supermercado Carrefour. Tenho a honra de apresentar para vocês meu amigo Michel Henry Leplus, o dono do suco de uva Melina, que fundou, que criou, que plantou, que produziu essa uva tão bem adaptada para o Cerrado brasileiro, né, Michel? Sim, é uma uva. Nós tivemos a ajuda maravilhosa da Embrapa. Sim. De Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Sempre a Embrapa está nos melhores projetos, por isso essa Embrapa tem que ser respeitada e credibilizada, né, Michel? Sim, sem a Embrapa de Bento Gonçalves, eu não teria conseguido o projeto de uva aqui em Mato Grosso. Olha aí. O trabalho de genética. Na realidade, eu cheguei num momento dentro do qual a Embrapa achava importante tentar desenvolver as uvas no Brasil em região outra. Região frias. Que das regiões frias. Sim. Ela pensava na região da Bahia. Aliás, onde hoje... Estão produzindo as melhores uvas do Brasil. São o maior produtor de uva hoje do país. Na margem do Rio São Francisco ali, né? Sim. Estão produzindo vinho também já lá. Sim. Então o desafio deles era de conseguir fazer isso, uva em países tropicais. Bem que eu sempre respondi e falei para todo mundo, lembro que a uva não é originária de país frio. Tá? Olha aí. Não tem uva na Rússia, não tem uva na Alemanha, foi muito difícil. Não tem uva na Inglaterra, as uvas são na região sul da Europa, Espanha, Itália, Grécia, etc. A uva não gosta de frio. É uma grande diferença entre ela gosta do clima temperado, quer dizer, ela gosta do frio para adormecer durante um tempo, e depois ela gosta do calor. Que é nosso clima tropical, totalmente propício para ela. Certo. Verdade. Michel, eu quero te fazer perguntas iniciais. O que fez com que você viesse para o Brasil? Qual motivação que você veio para o Brasil? Lógico, a gente sabe um pouco da história da questão da Segunda Guerra Mundial, eu sei um pouco da história sobre a questão da tia Melina, por isso você honrou a tia Melina com esse nome. Você que é um homem que tem honrado seus princípios, valores, é um homem realmente de caráter, a gente vê isso em você, quando você honra teus compromissos, tudo que você fez aqui, você não deixou um legado maldito ou negativo, justo de pessoas europeia, de padrão europeu, de cumprir horário, de cumprir compromisso, de honrar pagamento, de realmente... Eu sou prova disso. Eu recebi... eu tive a honra de vender a fazenda do Michel. Ele confiou esse legado a mim. E eu tive a honra de receber até mais do que eu tinha para receber, né, Michel?
Te honro, te agradeço muito por isso, porque eu vou contar um pouquinho dessa história depois, logo mais. Mas a princípio aqui a nossa estrela chama-se Michel Henry Leplus, que veio a brilhantar o Setcast Agro. E eu quero saber um pouco o que se deu essa vinda do Michel Henry Leplus, juntamente com seu irmão, o grande Alain Leplus. Você sabe que a gente pega decisão na vida de vez em quando sem pensar muito, hein? Tá? Então é uma viagem Sim. que eu efetuei no Brasil em 1974, vindo para um país chamado Brasil, que para mim, fora do Pelé e dos índios, e um pouco do carnaval, isso não existia para mim. Ninguém conhecia outras qualidades que o Brasil podia oferecer para o mundo, que não fosse a prostituição do carnaval, o futebol do Pelé e os índios, que são, lógico, nativos e originários daqui, que são riquezas nossas aqui no Brasil. Junto com a floresta amazônica e etc. Aliás, que continua a ser mais ou menos isso ainda. E foi um choque. Porque eu posei em São Paulo e eu fui direto, saindo do aeroporto, para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Terra da cana, terra do boi. Terra da cana. Era 1974. Sim. E aí alguma coisa me fez pensar, eu não estou no país que eu achava que eu ia chegar. Porque já sair de São Paulo até Ribeirão Preto era só indústria, já começava. De cana e Campinas, que existia. E não era o Brasil que eu esperava encontrar. E quando nós chegamos numa fazenda... Isso foi positivo ou negativo na sua concepção? Muito positivo, mas o problema é que não correspondia ao que eu achava desse país. Para mim... Você se surpreendeu positivamente. Alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada. E a vida inteira vai me comprovar que a vista do Brasil lá fora é totalmente errado. Totalmente errado. Nós não conseguimos vender o Brasil da forma que, de fato, continua. Das potencialidades que o Brasil tem. Não, continua. Posso dar até hoje uma história que é a minha família, meus amigos na França não entendem como eu posso ter ficado rico no Brasil. Como prosperar no Brasil, se o Brasil é o Brasil do carnaval, de farra, de gastação, de boemia. De 50 milhões de pessoas que não comem. De pessoas famintas. Que não vão para a escola. Que não têm educação, não têm qualificação nenhuma. Isso. De um país que só vive, que tem só índio pelado andando na rua. E recebe um salário de R$1.500. E com um mísero salário. É impossível entender isso lá fora. Então, o Brasil ainda continua sendo assim, você entendeu? O choque para a Europa, ele foi dado exclusivamente pela agricultura. O europeu só entendeu da força do Brasil por causa da agricultura. Porque o Brasil pegou os mercados da Europa. Tanto do frango quanto do bovino, tudo. O Brasil não pegou mercado nenhuma a nível industrial. Que mercado ele vai pegar? A indústria do Brasil, comparado com a indústria europeia, é pequenininha, é fraca. Mas a agricultura do Brasil entrou, pegou... A matéria-prima do Brasil pegou. Depois de exportar soja, nós estamos vendendo carne de boi, carne de porco, carne de galinha. Frango. E daqui a pouco nós vamos exportar peixe. Já estamos no caminho. Já estamos no caminho, você entendeu? Aí eles não entenderam, ainda não entendem como que é possível isso. E como não é possível isso, é que eles não têm como fazer para impedir. Eles acharam artifício, que é o artifício da floresta, do desmatamento, do fato que a gente não respeita o meio ambiente. Na verdade, eles pegaram algumas bandeiras para poder nos caluniar, nos agredir de certa forma. Durante 50 anos eles conseguiram manipular essas informações. A ferraftosa impedir que o Brasil exportasse carne. Que já estamos há muitos e muitos anos erradicados de febre aftosa. Mas durante 50 anos conseguiram. Fomos proibidos. Eu vou dar um outro exemplo. O francês não aceita importar frango dos Estados Unidos. Você sabe por quê? Não. Que não entra na França? Por quê, Michel? Porque nos Estados Unidos, o frango, depois de matar ele é colocado num banho de cloro.
de água sanitária. E depois ele é colocado no plástico. E o francês não aceita. Resultado, o americano não consegue exportar a carne. Por uma prática. Por uma prática deles. São armas potentes, que Mas você que consegue impedir do desenvolvimento e o crescimento daquele determinado produto para adentrar dentro dessa... Isso. Aqui cápsula. no Brasil fui a Fervartos, depois fui o implante de hormônio no hormônio. boi, etc. O agrotóxico, agora que eles estão criando. E agora eles estão... Mas lógico. E agora a questão da moratória da soja e da carne, que o Brasil não pode... limitaram aos produtores não venderem os produtos para o mercado europeu de áreas abertas depois de 2008. Ou seja, eles, na verdade, eles têm todos os incentivos, todos os benefícios aqui no Brasil. As tradings, por exemplo, tem algumas que são até francesa, que é a questão da Lois Dreyfus e outras. Então, assim, Michel, eu concordo contigo em tudo que o senhor está dizendo. O que o senhor enfrentou nesta vinda para o Brasil em relação à questão de aceitação desses produtores, desses brasileiros, desses locais por onde o senhor passou? Por exemplo, Ribeirão Preto, eu sei que o senhor teve uma passagem breve por Araçatuba, era muito amigo da família Maia, lá do seu Garão Maia, do patriarca dos Maias ali, que é irmão do seu Tião Maia e tudo mais, primo, se eu não me engano, do Tião Maia, que foi um dos grandes criadores de boi do mundo, que foi criar boi na Austrália. Então, assim, eu queria que o senhor me contasse, assim, um breve, bem objetivo, a sua passada por cada região e como que foi essa aceitação de um francês que, aparentemente, um cara boa pinta, um cara bem sucedido, lógico, com a finesse de um lorde, de um cara como você é até hoje. Você sabe como me chamam as meninas lá do clube? Sim. O chato. O chato? Mas era assim que eles te recebiam? Pô, o Michel é muito chato. Mas por que, Michel? Porque eu sou muito exigente. É isso. Sou muito exigente. Isso impacta com a cultura brasileira, que é tipo assim... Um pouco. Um pouco. Entendi. A gente não vai discutir isso, mas se eu fiquei no Brasil, que hoje eu me sinto mais brasileiro que francês, não é pelo Brasil, é o país, ou pela agricultura do Brasil, não. É simplesmente porque eu me senti bem com os brasileiros, e que os brasileiros, em 45 anos da minha vida, não me mostraram absolutamente nenhuma oposição ao fato de ser um estrangeiro que estava investidor aqui no Brasil. Não. O Brasil, por isso, é um país muito aberto, você entendeu? Ele tem outros defeitos, né? Mas isso aqui não tem. Então, não houve problema. A amizade é muito grande, ela é muito forte. Eu quero até aproveitar o ensejo que a gente está falando sobre a sua aceitação no Brasil, principalmente no Mato Grosso, que foi, acho que, o tempo maior que você passou, Sim. que você passa aqui no Brasil. Deixando claro que eu sei que você é casado. Sim. Você tem família na França, e eu sei também que de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses você volta para ver a família, para estar sempre lá, para não perder o costume, para não perder esse laço de aliança com seus netos, né? Que você tem neto lá e os filhos, que eu sei que são só da sua esposa, mas são filhos seus que você adotou para você, que você ama tanto. A tua esposa, que você acabou de falar dela para nós ali com tanto amor, com tanto carinho, que ela é perfeita, ela é linda ao longo dos seus 80 anos, é uma paixão. Então eu sei que você se mantém fiel a todos os seus valores e aos teus princípios. E eu quero até te fazer uma pergunta, que eu peguei aqui uma matéria num determinado jornal, que eu não estou aqui não preciso falar o nome do jornal, mas eu li algo ao seu respeito falando de nós cuiabanos, de nós mato-grossenses. Porque você não ficou só em Cuiabá, você ficou entre Cuiabá e Nova Mutum, Sim. Correto? Sim. E aí você fala nessa matéria que os cuiabanos são pessoas boas de coração, são alegres, comunicativos e não têm inveja e nem ambição de pessoas de fora do Brasil, por exemplo, da Europa. Ou seja, são pessoas íntegras que realmente querem crescer sem ter que pisar nos outros. Então, assim, essa frase é sua, Michel? Sim, ela corresponde, na realidade, ao que é realmente o Cuiabá aqui, hein?
eu conheço alguns, até dentro do rugby, eu tenho alguns cuiabanos e eu tenho uma família ainda que fala com muito xixixã. Com X, né? Chá por Deus, mas agora quando? Espia aí esse menino. E que são dentro do sistema do rugby desde o primeiro dia, e com muita firmeza, com muita paixão e com muito amor. Eles têm isso. Hein? E se você conquista um cuiabano, você tem tudo. Tá feito. Acabou. Ele abre a porta da sua casa, a porta da sua geladeira. É para a vida. Para a vida inteira, verdade. Isso. Eles têm isso mesmo. Essa é a característica de cuiabano. Verdade. Michel, voltando aqui, eu vou falar logo mais sobre o rugby, que eu sei que é uma paixão sua, do Alain. É uma paixão do povo europeu, que era um esporte pouco difundido no Brasil, que você está fazendo de tudo, você está investindo alto e pesado. Depois a gente vai falar sobre esse assunto. Mas voltando aqui no agronegócio, me conta como foi a primeira compra de fazenda sua no Brasil, como se deu essa compra, que ano foi, o que você teve que fazer para poder realmente produzir, para trazer retorno para aquilo que você colocou de grana, se você tinha expectativa só de ganho imobiliário ou na produção também, que naquele momento você criava boi, né? Você era pecuarista. Pecuarista. Isso. Como é que foi isso? Quando você sai da Europa, que você vem para um outro país, você acha, evidentemente, que tudo que você faz lá é a mesma coisa aqui. E não era. Era muito complicado. As práticas são diferentes. Foi muito complicado. Eu tive muita sorte de não perder tudo que eu tinha, que aliás não era muito, no primeiro instante, na primeira compra da fazenda. Eu tive a sorte, eu já contei uma história para você, de encontrar 4 pessoas maravilhosas no meu segundo viagem, em 1976 ou 5, em Dourado, no Mato Grosso, porque a minha intenção era de comprar no Mato Grosso do Sul. Por que o Mato Grosso do Sul e não o Mato Grosso? Que o Mato Grosso, em 1975, ainda não existia praticamente. Tinha polos, cidades polos, mas não era desenvolvido. Isso. E na região do Mato Grosso do Sul, de Dourado, Rio Brilhante, etc., já Corumbá, que era a capital naquele momento. Já era. Foi capital, né? Plantação de soja, muito bonita, mesmo se era o início. E lá já tinha pessoa que tinha acreditado nessa região, que era o doutor Olacir de Moraes. Hein? Olacir de Moraes, saudoso Olacir de Moraes. Isso. E por a sorte da minha vida, um domingo no hotel em Dourados, após ter ficado um mês tentando comprar uma fazenda que se chamava Agropecuária Árvore Grande. Árvore Grande. Certo? Um domingo, às 9 horas da manhã, 4 pessoas chegaram no hotel e um em francês me falou: francês, a gente vem te buscar. Olha. Aí eu não falava português praticamente, mas entendi porque eu estudei o espanhol. E eu voltei lá na portaria do hotel e falei: mas quem são essas pessoas? Por favor, eles querem me levar. Aí o gerente do hotel falou: senhora, pode ir tranquilo. São pessoas boas. São pessoas boas, idôneas aqui da região. Era o doutor Olacir de Moraes. Olha aí. Era o doutor João Amaro da TAM. Doutor João Amaro, fundador da TAM. Era o doutor Atos Patimaia. Atos Patimaias, que é o Ato da família Maia. Sim. Filho ou irmão do Garão Maia? Primo do Garão. E o senhor Jair Andrade, que na época era o maior pecuarista aqui no Brasil. Eram os 4. Olha aí. E de repente eles me levaram de avião. Eu vou embora, como eu estou aqui, uma camisa, e eu vou voltar 7 dias depois. Eu vou para Itamaraty, eu vou para a fazenda do Itamaraty aqui do Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Itamaraty. Itamaraty, depois a gente vai para Ponta Porã, porque na realidade a fazenda era Ponta Porã, não era Dourados. E aí depois eu vou na fazenda do senhor Jair Andrade, aí eu fiquei... Ele devia ter, não me lembro se era 10 mil, 20 mil cabeças de gado lá. Para mim, na França, 300 cabeças era um monstro. Era absurdo. E essas pessoas, vou fazer amizade com essas pessoas. Eu vou voltar uma semana depois. Nós vamos para o Paraguai.
a gente vai comprar gado em leilão no Paraguai, a gente vai para os cabarés do Paraguai. Fazia parte do processo, Fazia né? parte do processo. E na finalidade, o doutor Arassir falou para mim que durante a minha vida inteira eles não vão me chamar de Michel, mas eles vão me chamar de francês. Eles me falam, francês, você não pode comprar terra da forma que você está fazendo. Não pode. Olha. Tu vai ser roubado. Eu vou te indicar uma empresa em São Paulo que é especializada na venda de terra para grupos estrangeiros. Vai lá em meu nome e tu vai ver que vai funcionar. E eu fiz isso. E funcionou maravilhosamente numa outra região que o Dr. Olassir me tinha indicado, que era a região de Chapadão do Sul, atual. Hein? Sim. E nós vamos comprar uma área de fazenda no Chapadão do Sul em 1975. Não tinha nada. E nós vamos ficar lá durante 4 ou 5 anos, produzindo milho e soja. A soja se chamava UFV1. Qual o nome? UFV1. Agora eu me lembro. UFV1. Eu me lembro dele. E tinha uma outra. Essa foi a primeira fazenda que você comprou no Brasil? Sim. A UFV1. E lá nós iniciamos um plantio de 2.000 hectares de soja. O senhor começou plantando lavoura ali? Começamos. Pecuária com lavoura, integração a ou só pecuária era pouca lavoura? coisa, era 500 cabeças. 500 cabeças. Porque era um chapadão, mas havia uma área ondulada, com água, rio, onde nós colocávamos pecuária. E nós implantamos em seguida, porque como bom francês, a gente achava que o milho era a cultura do país. Para o Brasil. Para o Brasil, certo? Então, nós trabalhamos no milho. Eu me lembro de ter resultado já. A gente tinha conseguido... Fazia uma safra só, Michel? Fazia uma safra só. Aí, que na região lá, só uma safra. Porque o inverno é frio e seco. Hein? Era muito frio na época, né? Muito... E a Embrapa não tinha essas variedades não de tinha. sementes que nós temos hoje. Isso. Né? Que, de novo, é a Embrapa que vai modificar o... Bom, aqui tem a Embrapa, mas tem uma outra... Fundação Mato Grosso. Fundação Mato Grosso, sim. Isso que vai bulversar completamente o fato e o jeito de plantar. Isso aqui vem bem depois. Hein? Bem depois, Bem depois, que depois desse aqui, depois de 5 anos lá no Mato Grosso do Sul, lá no Chapadão, com meu irmão Alain, nós vamos sofrer muito do isolamento. Que região que era essa fazenda que você comprou? Que município? Era Costa Rica. Costa Rica. Região de Chapadão do Sul, Costa Rica, ali isso. Nobre, região nobre. Uhum. Nós vamos sofrer muito com Alain do isolamento. Ficando só no mato, na fazenda. Fica no mato. Eu vi algumas fotos suas que você estava com você e o Alain numa barraco de lona nessa fazenda. Sim, a gente vai viver Michel, 6 meses num barraco de lona. Me conta um pouco sobre essa experiência de você ter que sair de um país de primeiríssimo mundo com todas as riquezas. Você conhecia o mundo, você rodou toda a Europa, você rodou a América, você rodou para todo lado e você se deparou com uma situação de ter que viver como um colono no Brasil, morando em barraco de lona. Que tipo de água que você bebia? Era aqueles filtros de barro? Como é que era? Me conta um pouco dessa história, dos desafios que você teve que enfrentar para produzir no Brasil. A fazenda era 200 quilômetros de Cacilândia e a 60 quilômetros de Costa Rica. Então, a gente ia fazer o abastecimento em Costa Rica, mas não tinha estrada, era estrada de terra, na época. Para ir para Cacilândia, 200 quilômetros, a gente colocava, na época da chuva, colocava um dia. E eu não tinha prova de piloto, eu não pilotava na época. Você já pilotava esse momento? Não pilotava. Você aprendeu logo depois? Aprendi depois, na dificuldade. Mas e assim, percebendo que era necessário. Isso, era necessário. E foi muito difícil com Alain. Papai nos visitou e na metade desse tempo ele chorou. Teu pai era vivo ainda nesse momento? Porque ele felicitou a gente, mas ele achou muito duro. Nossa. Ele não te criou para aquilo, né? Ele achou que a gente estava tentando uma coisa muito impossível. Nossa. Aí nós decidimos vender a fazenda e recomeçar num lugar mais fácil para
para o que a gente era. Tinha mais qualidade de vida que... Para a gente que saía lá da França, Sim. eu morava num castelo do século XVI, lindo. Em Bordeaux? Perto Sim. de Toulouse, não, perto de Toulouse. Tunusa. Lindíssimo. E para morar numa barraca de madeira, de lona, foi complicado, né? Eu imagino, Michel. É que demorou. As construções demoraram muito. Vamos dizer, nós A ficamos... matéria-prima era muito difícil, muito escassa, né, Michel? Difícil. Para chegar nos lugares. Tudo era difícil. Não havia trator. Quantos era o quilômetros de CBT. chão você enfrentava para chegar nessas fazendas? Nós fomos inventar de criar a sede da fazenda na zona de mata embaixo, que a gente não queria ficar no chapadão em si. Então, era 6 quilômetros para ir até lá embaixo. Era perto, não era tão longe, mas era dificuldade, né, Michel? Mas nós tínhamos 6 mil hectares, não tinha 1 metro quadrado desmatada. E como que foi para abrir essas áreas, lógico, dentro da legalidade ambiental, tudo certinho? Porque eu sei que você sempre atende às normas, respeita a Constituição brasileira. Nós tivemos sorte de ter essa administração de São Paulo, que era especializado para grupos Eles estrangeiros. ajudaram a fazer a gestão disso. E havia engenheiro agrônomo que dava assistência para nós. Engenheiro agrônomo, florestal, tudo. Tudo. Perfeito. Banco. Havia uma estrutura completa na época de rádio. A gente vivia com o rádio. Radioamador. Radioamador entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Tinha uma base que você comunicava lá nesse escritório. Tudo. Olha como é que era. Quando a gente vai começar a produzir arroz, porque lembro que... Não lembro que você... E esses caras eram os Você nasceu na época... Em 77 eu nasci, poxa. Então, era arroz, né? Sim. A primeira abertura se fazia desmatava e plantava arroz. Arroz. Né? Sim. E depois começava a plantar soja, mas precisava de pelo menos 2, 3 anos de maturação da terra. De maturação da terra, isso. Hoje não se faz mais, mas na época era obrigatório. Sim. E porque a famosa variedade do EV1 era muito baixinha, muito curtinha. E no primeiro ano de plantação era mais baixa ainda que devia. Olha. Então era difícil para colher. Sim, tá? sim. Então, e depois o problema do calcário. Hein? O calcário era Jataí, do Nossa, Goiás. no Goiás. É. Você estava ali em Costa Rica, Jataí vai dar o quê? Uns 300 quilômetros aproximadamente? 300 quilômetros, mais ou menos. É. E o maior caminhão que tinha na época era um Mercedes de 12 toneladas. 11, 13, um toco? É truque? Oui. Toco? Sim. Olha. E o maior trator era o Massey Ferguson 65X. 65X. É. E CBT? E o CBT, que era um 6 cilindros. Um 6 cilindros. Não me lembro como que ele se chamava. O amarelinho bonito, Você tradicional. Você imagina plantar 2.000 hectares de soja em 1975 com o CBT ou 65X, a calcalhadeira, a colheitadeira era Massey Ferguson, 3,60 metros. Quando fala de Massey aqui no Mato Grosso, a gente lembra do Orcival Guimarães, né? Guimarães Agrícola, grande amigo. Tudo era difícil, tudo era complicado. Imagino. Tudo era complicado. A gente tinha já pensado que não podia trabalhar assim, né? Então nós tínhamos comprado um Caterpillar, um D6 da Caterpillar. Equipado para a agricultura. Sim. Então nós já tínhamos uma grade de 20 metros de largura e etc. Nessa época, mais ou menos, foi quando o Olacir começou a abrir as terras dele aqui também no Mato Grosso, Isso. na região de Tangará da Serra, que é a Itamaraty Norte, Isso. e a Itamaraty ali, a outra empresa que é... Aliás, eu vou contar uma história sobre isso, que antes de fechar o negócio lá da região do Mato Grosso do Sul, eu fui convidado para Parecis. Para Campo Novo dos Parecis. Para começar a desenvolver Campo Novo dos Parecis. Comprar uma terra lá. Mas o doutor Olacir não me deixou. Ele falou para mim que a origem das terras não ia me criar problema no futuro. Daquelas terras que foram ofertadas para você. Com certeza. Porque teve muitas terras boas ali. Os documentos era complicado para um grupo. Para legalização. Para legalização para um grupo estrangeiro. Estrangeiro, entendido. Entendeu? Entendi. É uma pena porque eu vejo hoje é um paraíso. É o maior chapadão, um dos maiores chapadão do mundo produtivo. Eu posso até dizer para você que quem era dono numa área de 60 mil hectares na época era um tchecoslovaco.
Um tcheco. É. Vai saber como que esse homem Comprou essa terra, comprou essa terra. né? É. Michel, Era aí- Posso dizer o valor? Que valia? Ah, $25. mas quanto? Qual quilhão de terra? Quantos hectares? 1 hectare. $25. $25 um hectare. É. R$ 125 um hectare de terra na região de Campo Novo dos Parecis. Isso na década de 70, é mais ou menos aproximadamente. 75. Em 1975. 4, 5. Isso o Lacir te levou, não permitiu que você comprasse Não. para você não ter passar por uma fraude. É, ele achou que eu ia ter muito problema depois. E dizem por aí que quem E aí compra... aí que ele me indicou o Mato Grosso do Sul, onde eu comprei a $48. Quem compra mal, paga duas vezes? Sim. Ele te livrou desse livrou. sabor. Me livrou. É. Não, e por isso que no início eu falei, eu tive sorte de encontrar essas Michel, pessoas. eu penso assim, que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Você fala assim, sorte, eu entendo sorte como? Você era um cara que estudou, que se qualificou, que se preparou. Você é um cara que estava com determinado capital na conta para investir no Brasil. E você encontrou o quê? Uma seara, um campo de oportunidade. Sim. Então você encontrou a sorte. Por quê? Você estava preparado com dinheiro e estava preparado intelectualmente. Primeiramente, você fez relacionamento, fez muitas conexões boas que, poxa, tem uma conexão de valor dessa com o Lacir de Moraes, com a família Maia, Maia. com tantos outros que eram nomes... Quando a gente, com o Alain, saía de carro, Sim. não havia avião de Parecis, do Chapadão para ir para São Paulo. Hein? Sim. Você tinha que ter chegado de qualquer jeito de ônibus até São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Do São José do Rio Preto, aí começou os primeiros bandeirantes do doutor Datan. Do Rolim. Aqueles aviãozão grande, os Do bandeirantes. Rolim, o bandeirante do Rolim. Comandante Rolim. Foi salvação nossa. A gente pegava um ônibus, o cara até lá, e de São José do Rio Preto pegava o avião para São Paulo. Aí. Depois ele vai criar uma linha, inacreditável esse Rolim, hein? Ele vai criar uma linha Cacilândia, São Paulo. Cacilândia é Mato Grosso do Sul ali. É. Terra do boi, terra do rodeio. Do boi. É. Aonde tinha a concessão Massey Ferguson. Tu imagina que lá do Do Chapadão senhor do Sul, comprar um parafuso, fazer uma manutenção. Cacilândia. E Paranaíba. É, que fica na beira do Rio Paranaíba. Massey Ferguson, eu perdi o nome dela. Ela existe ainda lá. Me lembro o nome do pessoal de A Paranaíba. revenda lá. A revenda, muito simpática, aliás. Michel, com tudo isso aí, você enfrentou todos esses desafios, todas essas demandas. Vi que você se emocionou com a questão do teu pai, de ver vocês passando, sofrer, passando uma vida meio que uma vida escrava, né? Foi difícil. Infelizmente é assim que o mundo vê o produtor rural ainda. Mas Como escravo de um sistema, né? Mas infelizmente. você sabe o que nos salvou? É que na França, papai sempre nos aprendeu a trabalhar. E na França, Vocês plantavam batata na França? Plantava batata, beterraba, soja, milho. Tudo. Mas a gente trabalhava 14 horas por dia. Não tem como não ficar rico. Você entendeu? Não tem como não prosperar na A vida. gente não tinha empregado. Nós tínhamos 600 hectares na época com meus dois irmãos. Vocês faziam o quê? A mecânica dos tratores, dos equipamentos, Tudo. o plantio, operação, plantação e colheita, tudo. E venda. Michel era o colheitadeiro. Ele colhia. Alain era o... Porque Alain era... Alto, forte, né? Era o adubo. Tudo que era pesado. Era com Alain. É o Alain. E o Thierry era tudo que era preparação de terra e os tratores potentes, que na época nós já tínhamos... Lá na França trator tinha muito já. potente, já tinha trator Sim. de 200 HP já. Hein? Mas 14 horas por dia. Era muito trabalho. Muito. Implantando essa cultura de trabalho de 14 horas por dia, com um pouquinho de financeiro e com um pouquinho de bons relacionamentos, boas conexões, se deu hoje o que o Michel se tornou com essa potência toda. Não estou falando de questão de potencial financeiro, mas intelectual, de amizade, de conhecimento, de cultura. Então, Michel, eu venho te elucidar o seguinte. Eu conheço o Michel Henry Leplus, meu amigo, que eu tenho um apreço muito grande.
eu agradeço a Deus, porque Deus me colocou você na minha vida num momento importante da minha vida, que você sabe a história que eu passei, que eu superei. Então, assim, Michel, sou muito honrado por você, mas eu tenho orgulho de contar a sua história para as pessoas, porque o Michel não é só essa história aí do agro, só essa história do Melina Rugby Club, do suco de uvas Melina. Esse cara, ele é um cara fabuloso, é um cara que quem tem a oportunidade de se relacionar com ele sabe o tamanho do homem e do amigo que pode contar com ele, sempre. Sempre ele vai ter uma palavra de conforto e vai ter uma direção para te dar. E eu aprendo muito contigo e tento me aproximar dessa potência toda que você é. Mas me conta como que foi a sua vinda, saindo do Mato Grosso do Sul para Nova Mutum. Por onde você passou? Continua a ser o mesmo grupo de São Paulo. O grupo ligado na realidade era um grupo italiano, né? Sim. É um grupo italiano. E ele sempre procurava no Brasil as regiões onde grupos estrangeiros podiam estar. Que eram novas fronteiras agrícolas. Eram novas fronteiras, entendeu? E eles me comunicaram essa possibilidade aqui do Mato Grosso. Mas com Alain nós tínhamos uma ideia na cabeça, que era, tudo bem, nós vamos criar uma nova fazenda, mas nós queremos morar na capital. Sim. Certo? Por exemplo, Cuiabá, capital. Cuiabá. Então, isso era a ideia. Então, a gente falava, tudo bem, nós podemos comprar uma fazenda que não seja 400 ou 500 quilômetros de Cuiabá. Não pode, não queremos. Sim. Primeiro que não tinha estrada também aqui, não. Mas 200 quilômetros, nós tínhamos que colocar 200 quilômetros como uma fronteira. Que ano foi isso, Michel? 1981. 81. 81. 42 anos atrás. 81. O asfalto vai 82. até Jangada. Só até Jangada o asfalto. Só até Jangada. Que era a BR-364. Isso. Certo? Então, isso foi imposição nossa, que a gente queria morar aqui. Alain tinha casado, ele já... Não tinha uma filha que nasceu em São José do Rio Preto, então a gente queria morar em Cuiabá, a menina tinha que estudar como uma brasileira, que nasceu aqui no Brasil. Sim. Então era a imposição nossa. E o grupo, de novo, achou para nós uma região onde a gente podia investir, que é Nova Mutum, pelo acaso. Na época, Mutum era uma propriedade da fazenda Mutum, praticamente tudo, a região era... Dajar, né? Do grupo Dajar, do seu... Como que é? Do Aparecido lá, como que é? Aparecido... Ribeiro. Ribeiro, isso mesmo. Seu Ribeiro. E que eu conheci pessoalmente, mas na época eles não vendiam a terra. Eles vão vender um pouquinho depois. Na época era muito forte o grupo Mutum, muito potente, muito forte. Mas eu vou conseguir achar terra lá e logo eu percebi, eu juro para você que isso realmente eu percebi que a diferença entre o Mato Grosso do Sul e aqui ia ser maravilhosa a nível da climatologia. Porque eu percebi... Chuvas bem distribuídas. Chuva muito bem distribuída. Sim. E chuva que chegava no mês de setembro que nem um relógio. Que era marcado. Chegava dia 15 de setembro... Uma marcação, época de chuva, época de seca muitíssimo bem marcada, dentro do qual você tinha uma possibilidade de programação. Planejamento seu era preciso. Era preciso, entendeu? Entendi. Ainda não podia se pensar em dupla cultura, porque o varietal não permitia, o ciclo da... As variedades não permitiam você... Você imagina sim. Hoje que você tem milho de 90 dias, não existia soja de 90 dias, isso não existia. A Embrapa, mais uma vez, vem ajudar, lógico, teve aí a participação daquele ministro que foi o Alisson Paulinelli. Era no meu época. Que você gosta muito do Alisson, você fala muito bem do Alisson Paulinelli, que fora do Brasil ele é reconhecido e tem busto de homenagem a Alisson Paulinelli, e aqui um universitário de agronomia, se perguntar, eu acho que poucos vão saber falar sobre quem é essa figura, que infelizmente perdemos ele o ano passado, o ano retrasado, não tenho bem certeza, Alisson Paulinelli. Que concorreu a Nobel, a prêmio Nobel. Ele merecia.
Merecia. Merecia. Concordo. Tem pessoa que merecia. Sim. Ele que desenvolveu a Prodecer, desenvolveu vários projetos que foram crucial para o desenvolvimento da produção agrícola no Cerrado brasileiro. A revolução do calcar e da chapada, que não servia, que não prestava para nada. Hein? Sim. Nem para criar boi, porque não tinha água. Não, nem para criar boi. Você não podia colocar. Era seco, não servia para nada. Uma acidez terrível. Nada. Aliás, era campo, o Cerrado leva, porque nada crescia. Verdade. Certo? E a floresta, que era rica, tinha a possibilidade de ter árvore de 30, 40 metros, mas o Cerrado era uma miséria, era um deserto. O nego passava por Cerrado, passava reto, não queria nem olhava de lado. Passava reto. Verdade. Entendeu? Mas isso nós tivemos, como dizer, a visão disso. Sim. A visão. Eu já sabia que nós ia plantar milho. Ia fazer 2 safras. Já sabia. Porque na minha cabeça, a plantação é o milho. Se você me discute comigo hoje, qual é a primeira plantação dos Estados Unidos? É a soja ou é o milho? É o milho. O milho. Para um americano, a soja é uma segunda safra. É uma segunda coisa. Sim. É o milho, você entendeu? Michel, então você viu desenvolver todas essas potencialidades do agronegócio no Mato Grosso. Michel, me conta como que era a sua vida lá na fazenda quando você abriu ela, como que foi a abertura dessa fazenda, como que se deu? Essa mesma empresa de São Paulo, ela te auxiliou nessa abertura também? Sim. Ou ali você assumiu a situação? Não, ela continua a nos ajudar. Perfeito. A gestão continua a ser via rádio com São Paulo, com intermediário de Cuiabá. O mesmo padrão de gestão? Mesmo padrão durante 2 ou 3 anos. Depois você assume tudo? Nós vamos decidir de vir morar em Cuiabá. Ah, perfeito. Certo? Sim. E o Alain vai vir com a família dele aqui em Cuiabá. E nós vamos montar um escritório na rua São Sebastião. E porque eu vou lembrar, Nova Mutum, quando a gente vai comprar a fazenda e vai começar, tem 500 habitantes. Somente 500 habitantes? 500. A nosso apoio é Rosário do Oeste. Não. Que já é uma cidade bem mais antiga, né? Estou tentando me lembrar o nome Nobres do e Rosário. mercado. Ele continua o mercado lá. É o mercado. É quem fornecia alimento lá, quem fazia entrega lá para vocês. Exatamente. Ninguém queria comprar terra em Nova Mutum. Olha aí. Ninguém. Todo mundo comprava em Rosário do Oeste. E nessa abertura, Michel, vocês fizeram toda a abertura, mas vocês já tinham a pretensão, porque sabemos que você fez um plantio de 90 hectares de parreira ali de uva, e que quando foi que você começou a entender que a sua terra de soja e de milho poderia dar essa potencialidade de produção de uva e de instalar ali também uma indústria de suco de uva? Rogério, todo mundo aqui tem que ser ciente. E meu amigo Otaviano Pivetta seria lá, ele falaria... Otaviano Pivetta, que é o nosso vice-governador hoje. Que é nosso vice-governador, que foi meu vizinho durante 40 anos. E continua a ser meu amigo. Era impossível, Rogério, até 1994, era impossível a agricultura. Era impossível, porque não tinha logística? Porque não tinha logística. A gente podia plantar, mas não tinha armazém, não tinha escoamento, não tinha nada. Lembro que até 2014 a agricultura do Mato Grosso ela pinga, ela vai. Todo mundo quebrou. Até quando? Até que ano? 2014. Até 2014. Todo mundo quebrou. Todo mundo que passou pelo agronegócio quebrou. Quebrou. Eu não quebrei só por uma razão, é que na época eu era pecuarista. Tava no boi. Certo? Nós vamos começar a soja quando o Otaviano, meu vizinho, vai chegar, em 2014. Com uns 200 e poucos hectares? Sim. 250 hectares, eu acho. E aí vai começar as primeiras cooperativas. Fui comprador de sojas multinacionais. Acho que fui as primeiras que fui multinacional, que chegaram em Nova Mutum. E vai começar a poder plantar soja e colocar dentro dos armazéns de Nova Mutum. Mas mesmo assim, custa fortuna.
Você pega a soja verde lá no campo para levar da fazenda para Nova Mutum, é só na estrada de terra, quando está chovendo, com caminhão que continua a ser caminhão de 14 toneladas. É inviável. Inviável. Os tratores são CBT ainda, e papapá, quem vai abrir o país tem que reconhecer que quem vai abrir o país, a importação de material se chama Collor. Fernando Collor de Mello, no ano de 1991, é isso? A única coisa boa que ele fez da vida dele foi isso. Que ele abriu a importação. Aí chegou o John Deere e Case. Acho que chegou primeiro a Case. A Case, no Brasil. No Brasil. E aí vai começar a ter trator de 100 e poucos HP. Certo. Aí começa a melhorar. A operação agrícola nas lavouras no Brasil. Isso. Porque você tem estrada que começa, porque você tem armazenamento que existe e porque você tem material de capacidade suficiente para plantar 1.000 hectares. Quem plantava 1.000 hectares era rei. Era rei. E o senhor começou plantando quantos hectares nessa propriedade? Na Fazenda Melina, diga-se de passagem. 1.500. Na primeira plantio? É. Você plantou arroz? Arroz e atrás do arroz. Atrás do arroz e em seguida já não precisou esperar a maturação de solo porque já tinha a correção, já tinha adubação, já tinha tecnologia para poder mecanizar essa terra. O primeiro ano de soja posso dizer que eu me lembro ainda, a gente produzia 35 sacos. 35 sacos. 36 sacos de soja. Você sabe qual que é a média hoje? Uns 60, 70. 69, 70 sacos. 70 sacos. Naquela região ali. Tem uma soja que vai... vou contar uma história, Por favor. história. Quando eu chego aqui em Nova Mutum e que eu falo que eu tenho pretensão de plantar soja, todo mundo me fala, Sr. Michel, é impossível. Ué, por que é impossível? Porque falta luminosidade, Sr. Michel. Hoje é fácil falar de plantaria, né? Mas naquela época não. Não tem luminosidade, de luminosidade suficiente para as variedades de soja. Você lembra as variedades que era naquela época? A Xingu, o que era? Sim, uma variedade que ela modificou tudo, eu perdi o nome dela. Não precisa se ater, Michel, fica tranquilo. Mas foi isso. Mas na época, quem produzia 45 sacos de soja era campeão de produção. Era um herói. Imagina, Michel. O que era muito complicado. O preço era muito... a falta de herbicida na época. De herbicida. Muito difícil. E desde essa época já usava-se herbicida? Já. E não matava ninguém? Já. Que não matava ninguém. E nunca matou e não vai matar nunca. Era caríssimo. Caríssimo. Michel. E que não deixava... E que deixava cheio de grama lá dentro. Um dia você me falou sobre a questão dessa briga entre... Eu quero que você me fale um pouco sobre isso aí, até que venha calhar com essa questão da moratória da soja, sobre essa questão do porquê que a França é tão contra o Brasil a crescer e se desenvolver em relação à questão de novas aberturas de área e até a implantação da moratória da soja. Você começou dando um briefing sobre isso aí, mas aí eu preferi puxar sua língua mais lá para frente. Tá. Você como um bom francês, mas antes de ser francês, você é um bom cidadão, uma pessoa que tem sua opinião própria e não é levado por opinião política. Como você vê essa questão aí da moratória, a França, a União Europeia, batendo tanto no Brasil e nos produtores rurais em relação a essas áreas que foram abertas dentro da legalidade, dentro do direito que nós temos de abrir uma área? Por exemplo, se eu tenho uma área de 10.000 hectares dentro do bioma amazônico, eu posso abrir 2.000 hectares nessa área, porém o sistema não me permite, não me dá autorização, não me imprime ali uma autorização, um alvará para me poder abrir essa área, por exemplo. Eu estou conjecturando aqui. Então, assim, se o próprio Estado embarga o proprietário do imóvel, que dentro da Constituição Federal, ele permite, que está lá escrito na matrícula do imóvel que o cartório te dá, ele pode abrir 20% da área, ou no Cerrado Brasileiro, que é 65%, mas ele não consegue abrir. Se ele abrir sem autorização dos órgãos competentes,
ele é punido até com a prisão, com sanções, com bloqueio de patrimônio e tantas outras coisas que estão aí sendo implementados e que já acontecem. Você analisa o seguinte, qual é a sua opinião em relação ao porquê? A gente sabe um pouquinho o porquê que a União Europeia não quer comprar esses produtos, o porquê verdadeiro, Michel. Por que eles não querem comprar esses produtos que são produzidos nessas áreas abertas após esse marco da moratória da soja e da carne, que é, acho que se eu não me engano, 2006, que foi feito lá um pacto com o governo federal junto com as 5 maiores tradings do Brasil. Sim. A primeira coisa que o brasileiro tem que saber ou aprender, se ele não sabe, é que a França é o país mais agrícola da Europa. A Alemanha é o país mais industrial da Alemanha. Então, a força da Alemanha sempre foi sua indústria. O que comprova aí no hoje com os carros. Veja bem, você falou o seguinte: a França é o país mais agrícola da Europa. Muito mais. A Alemanha é o país mais industrializado da Europa. Isso. E os Estados Unidos, como é que fica? Os Estados Unidos é o país que é tanto agrícola, industrial, turístico. Os Estados Unidos é o país vendido de Deus. De Deus. Certo? Sim. Tá. Isso nós estamos ouvindo um francês falar dos Estados Unidos, sim, certo? Sim. Sem nenhum tipo de ressalva, não. Ele está sendo verdadeiro no posicionamento como produtor e como investidor aqui no Brasil. Eles têm tudo nos Estados Unidos, né? A grande força deles hoje, qual é? Não é porque eles são capazes de produzir soja, é que eles são capazes de escoar soja, porque eles têm rio que atravessa todos os Estados Unidos, e que nem nós temos aqui. Eles têm ferrovia? E acreditar na ferrovia, resultado, eles produzem não tão bem que a gente, mas eles são capazes de trazer a mercadoria no porto para exportação a custo muito mais barato que nós. Sim. Mas vamos voltar para a França. A França é um país meramente agrícola até os anos 2000, mais ou menos, certo? 2000. E ela tem uma capacidade de produção que vocês não acreditam. São fazendas pequenas, certo? De 100 hectares, mais ou menos, de 100 a 300 hectares, meramente mecanizadas, sabe? Uhum. Os fazendeiros são estudados, eles são competentes, e o governo entende desde do princípio que é a base do país, e que é a força do país. Então eles vão ser defendidos durante todo esse tempo. Mas aí de repente chega a mundialização. Quer dizer que a um certo momento alguns presidentes de alguns países vão assinar que eles aceitam lutar um contra os outros com seus produtos. É a mundialização. Então, hoje você assina uma charta na Organização Mundial do Comércio, OMC, dentro do qual você aceita que o Rogério, que produz um carro lá nos Estados Unidos, numa fábrica onde ele já produz 10 mil carros por dia, vai vir lutar contra o Gurgel aqui do Brasil, que produz um carro que se chama carro de 4 rodas e que produz 2 carros por dia. Então você aceita isso. Então a França aceitou também que a nível agrícola seja possível isso. E pouco a pouco o país percebeu que ele não tinha condição de lutar a armas igual. Você não pode ter um custo produzindo 50 hectares de milho na França. Eu era um grande produtor com 50 hectares de milho, talvez o maior da França na época, e lutar contra um Ottaviano Pivetta que produzia 4 mil hectares de milho no Brasil. Quando uma vez na França eu falei que no início aqui do nossa 2 safras, no início, eu vi fazendeiros em volta de mim perder 1.000, 2.000, 3.000 hectares de milho. Por excesso de chuva. Por contrário, por falta de chuva, porque as variedades ainda não eram de ciclo tão curto, e que não havia como plantar soja em setembro e colher ele em janeiro, e consequentemente plantar o milho em janeiro e colher em maio, não havia essa possibilidade. Então você tinha a soja mais comprida, você chegava no mês para colher em março, você plantava em março, mas infelizmente em maio não chovia. A janela fechava. Então eu vi o meu vizinho perder
2.000, 3.000 hectares de milho, que na realidade eles falam para mim, Michel, não tem importância, é adubo verde. Quando eu contava isso na França, as pessoas não acreditavam. Você entendeu? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o produtor francês não vai conseguir mais viver da venda do seu produto. Não vai conseguir. Porque a competitividade no Brasil ela veio para mudar toda essa realidade. Para mudar essa realidade. Então, o governo. Por isso o governo quer defender esse direito desse produtor pequeno. Para defender, o que ele vai inventar? Ele vai inventar o subsídio agrícola. O PAC, o PAC, que é o nosso PAC agrícola do comércio francês. Sim. Dentro do qual o fazendeiro francês, nos anos 2000, vai receber mais dinheiro do PAC que da sua produção. Até quando que vai acontecer isso? Até o momento que o governo de cada país vai começar a ter dificuldade para subsidiar sua agricultura. Então, o que o governo francês vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer sobre o qual ele lutou durante 2 séculos, que era impedir a um grande fazendeiro de conquistar grandes propriedades. Que é criar-se projetos de grandes latifundiários. O que vai ser, como dizer, visto de um mau jeito pelo francês, que sempre entendi falar que a agricultura de pequena era importante. Que eles lutam muito contra o monopólio. Isso. Sim. Então a França vai de repente mudar de posição e vai implantar essa nova agricultura, certo? A nova agricultura da França hoje, meus amigos da França, sim, hoje são várias fazendas de 1.000 hectares. De 1.000 hectares. Com 1.000 hectares você consegue ainda viver contra um produtor do Mato Grosso? Não. Não consegue. E nós não temos como ir além disso. Você entendeu? Então, a tecnologia já chegou num limite que eles já estão extraindo todo o potencial daquela terra. Uma fazenda na França não vai ser mais que 1.000 hectares, no seu máximo. Então, eles estão numa impasse. O que fazer hoje? O que fazer hoje é deixar seus fazendeiros viver ou dizer para seus fazendeiros, infelizmente, você vai ter que vender a tua propriedade e deixar... O que os industriais franceses fizeram. Quer dizer, uma fábrica da Renault, quando ela percebeu que ela não podia mais lutar contra a venda de um Renault construído no Brasil, ela foi fazer o quê? Ela foi construir o carro... No Brasil e trazer para volta, para vender no país. E pronto. Mas numa fazenda você não faz isso. Não dá. Que é a área de terra. Mas o maior problema da França não vai ser outro. O problema maior da França é que a França não vive nem de sua indústria, nem de sua agricultura. Produção agrícola. Ela vive da sua capacidade de turismo. Hoje o polo central de faturamento, de produção de riqueza da França, hoje é turismo. É turismo. E se você quer um país bonito, limpinho, você tem que ter um fazendeiro que cuida. Concordo. Então o governo francês se sentiu com uma obrigação de continuar a monopolizar esse dinheiro para que a montanha da França seja bonita. A França não é só plano, ela tem região montanhosa, mas o fazendeiro ele cuida dessa região montanhosa. Se um dia você vai na Suíça, quando você vai ver essa região montanhosa com essa agricultura de pedacinhos, você acha maravilhoso, mas custa muito, tá? Então a gente tem obrigação de continuar. Então não pode morrer, o fazendeiro da França não pode parar. Não pode parar. Então o governo tem que continuar, mas está custando caro. Está custando muito caro para ele. Então, de um jeito, ele tem que defender o fazendeiro, mas de outro jeito, como custa muito caro, ele tem que deixar a importação do produto. E tem que coibir outros países de se avançar muito, de aumentar a competitividade em outros países, que é o caso que o Brasil está crescendo muito na sua competitividade a nível internacional. Então, de certa forma, eles têm que criar alguma forma de sabotar o Brasil. Isso. Sabotar o agronegócio do Brasil. Seria juridicamente, sim, aceito. De uma forma legal. Aparentemente legal. De uma forma legal. Sim. E o problema ambiental é uma arma maravilhosa.
Tem apelo pela questão das falácias do aquecimento global, das falácias da questão de que o Brasil é um país que não respeita, por exemplo, a conservação do meio ambiente, que o produtor rural é um devastador das florestas. Tá aí, a prova é que nós conseguimos, hoje nós temos de áreas preservadas, nós temos 67% O 63, não? 67% de toda a nossa... das nossas florestas. Então, assim, nós respeitamos muito, sim, o meio ambiente. O produtor hoje, ele produz mais e melhor com tecnologia do que abrindo novas áreas. Rogério, isso é blá blá blá. Lá fora, tudo isso aqui é blá blá blá. Eles não ligam. Eles não querem nem ouvir isso. Não, eles não querem nem ouvir isso. Eles sabem de tudo isso. Todo mundo sabe. Até porque a informação é dada pela NASA e pela Embrapa, que é uma empresa muito séria. Um francês que visita Manaus e que pega o avião de São Paulo para Manaus, se ele olha pela janela, ele sabe que durante 3 horas na viagem ele só vai ver mata. Então, ele sabe. Ele sabe que tudo é mentira. Ele sabe disso, entendeu? Mas como não deixar morrer seus fazendeiros, gente? Sim. Vou contar uma história. Sim. Sobre a uva. Quando eu implanto a uva em Mato Grosso, eu faço isso num projeto ambiental direitinho, papapá. E dentro das imposições do governo brasileiro, há um problema sobre o que eu vou fazer das águas de limpeza dentro da indústria de uva. Eu vou rejeitar a água que limpa o material. Para onde que você vai destinar essa água que faz essa asepsia, essa lavagem desses equipamentos, desse material? A SEMA me impôs como que se chama, um programa para fazer para decantação, primeira decantação das uvas, papapá. E eu, como muita inteligência, em vez de fazer, eu vou dizer para a SEMA, então faz para mim. Faz do jeito que você quiser. Como é que é o projeto que você quer? Faz, manda. Eu vou fazer o que vocês mandarem. Manda. E nós fizemos isso. Legal. Isso foi em 1979. 79. No mesmo tempo, eu sou produtor de vinha e de uva em Bordeaux, na França. Numa propriedade que tem 150 anos de história. Produção. De produção e de história. E nós temos o mesmo problema. Mas na França... O governo te entregou o projeto de como fazer. Não me entregou porra nenhuma. Eu não tenho projeto nenhum, eu jogo as águas dentro do rio. Mas como que um país que faz essa atrocidade quer cobrar de um outro país, quer trocar de um outro, quer tipo, cobrar muito de forma veemente e punitiva dos produtores rurais, que eles façam algo que eles não conseguem entregar, Michel? Nós vamos fazer 2 anos depois de Nova Mutum. O governo vai impor a nossa... Foi multado? Foi notificado alguma coisa? Não, foi notificado. Foi notificado. Tinha que alterar o teu projeto. E nós fizemos aqui 2 anos depois o que eu fiz em Nova Mutum no primeiro ano, quando eu criei a indústria. Então você criou como regra de base para sua operação, para a destinação das águas de rejeito. Isso. Você implementou lá na França. Isso. Mas o modelo que saiu do Brasil. Isso. Mas como assim, se nós somos tão agressivos com o meio ambiente, você teve que pegar um modelo brasileiro para poder implementar num país de primeiro mundo? Porque a gente... Isso aqui, Rogério... Não, eu tô ironizando, Rogério, me perdoa, tá? Rogério, isso é a mesma coisa que quando a gente quer a famosa frase, quando eu quero ver o negocinho que você tem no seu olho e eu tenho... Como que eu posso condenar você? Eu tenho uma árvore no meu... são armas. Como que eu consigo enxergar o cisco no olho do meu irmão se eu tenho uma trave no meu? No meu. Mas eles não querem saber. Frase bíblica, inclusive. O que eles querem saber é impedir, bloquear. Não consegue financeiramente, não consegue juridicamente, não consegue politicamente, então tem que inventar alguma coisa. Traz aqui 2.000 ONG, que trabalha com os índios do país. Subsidiado pelo governo local. Subsidiado. E Tá resolvido. Da Europa? Está resolvido. Como que a gente pode entender? Um país como Mato Grosso está sendo proibido de construir uma estrada de ferro. Que constrói uma estrada de ferro em Bordeaux, quando tem que arrancar
casa, produção de uva, de vinho centenário, a gente pode entender que você proíbe a construção nova, de uma nova estrada de ferro, uma nova estrada lá. Porque você destrói, para fazer alguma coisa nova, você não destrói só o patrimônio, a construção civil, destrói a história, destrói valores históricos. Aqui não, aqui tá destruindo o quê? Tá derrubando uma árvore. Eu imagino que uma estrada de ferro vai fazer dentro de uma mata aqui a nível do desconforto de índio. Eu, Michel, vou me lembrar a vida inteira do que aconteceu aqui com o Rio Manso. Quando o Rio Manso é criado aqui, certo? Eu já tenho meu avião, já sou piloto. Sim. E eu faço parte de um clube aqui em Montelíbano, e a maior briga no clube, quando a gente acaba de jogar futebol, é sobre a construção do Rio Manso. O alagamento do Rio Manso. Que todo mundo critica por 3 razões. A primeira é que vai destruir obra dos homens pré-históricos que tem na região. 2, vai matar os índios. E 3, vai acabar com o peixe. 25 anos depois, se Cuiabá não tem mais alagamento durante a Nós época temos que agradecer chuva, é graças ao Manso. Ao Lago do Manso. Se o rio Cuiabá ainda tem água durante a seca, é graças ao Manso. Certo? Os peixes, mudou alguma coisa? Nada. Os peixes não é porque o Manso foi criado que não tem mais peixe. Em 1995. Então vamos lá. O que foi isso? Armas. Uma arma para impedir um desenvolvimento. É simples. É o que a França, que a Europa hoje usa contra o produtor rural brasileiro e contra o nosso agronegócio. O que os Estados Unidos impedem. Nosso maior inimigo aqui não é a França. Hein? É um conjunto de países. Que seja consciente que o maior inimigo da produção não é a França, são os Estados Unidos. É porque a maior ameaça para os Estados Unidos hoje é o Brasil. Somos nós. Sim. O francês se lixa e não produz soja. Mas, se eu me lembro, são 500 hectares de soja na França. No total. Tá bom? Então não existe. Então são outras armas. O Brasil, qual é o erro do Brasil? Ele não se abrir. Se abra industrialmente para a França. Se abre, deixando essas empresas virem se instalar aqui e produzir. As empresas lá. E tu vai ver que eles vão deixar a agricultura. Mas o Brasil quer exportar produto, quer inundar a França com porco, galinha, Paraná, mas não quer deixar, por exemplo, a multinacional francesa que instalar aqui e produzir. Que constrói estrada na França, vir construir no Brasil. Por quê? É melhor deixar a empresa aqui que roubou o país sozinho? Superfatura as contas públicas? É melhor? Que fazem 10. Não é. Não, eles costumam fazer muito. É melhor não deixar. Nós demoramos quantos anos para fazer isso? Para deixar uma empresa da Espanha que se chama Claro, ou a TIM da Itália para vir colocar esse telefone. Nós esperamos quantos anos para deixar fazer isso? E hoje ainda. A eletricidade é um monopólio. A Petrobras é monopólio. Por que é monopólio? Isso não existe mais. Você não pode. O Brasil não pode. Estão vivendo com uma gestão de 200 anos atrás na atualidade, em pleno século XXI. Eu vou te dar um exemplo. Qual é a maior empresa que vende jatinho hoje no mundo? Jatinho particular. Qual é a maior? Hoje, a maior que mais vende, hoje é Pilatus, né? Não, é a Embraer. A Embraer. A brasileira. É a Embraer. Então, isso é o modelo a seguir. A partir do momento que você deixa aberto seu país, os outros países vêm aqui. Tá? Então, a Embraer hoje é a maior do mundo. Porque as outras pequenininhas não existem mais, só a Airbus de um lado e a Boeing do outro lado. E a aviação de jatinho ficou muito restrita, a Cessna, que vende poucos aviões, e Pilato, que vende... Então o Brasil vende, não me lembro quanto, é uma loucura. Tá? A Embraer conseguiu fazer isso, porque abriu seu capital. Abriu o capital. Você entendeu?
Porque virou uma empresa competente, uma empresa competitiva, com uma gestão bem feita, que vê o futuro, que sabe o que avião tem. Quais são as tendências futuras? Então nós temos que fazer isso. Abra o Brasil, que a França vai se abrir. Verdade. Michel, só para concluir essa face da França sobre esse bloqueio de tentar retardar e macular o que é a verdade do produtor rural brasileiro, o que esses guerreiros enfrentam, além das questões de intempéries climáticas, de falta de logística, que está melhorando muito com esse atual governo, que eu tenho falado bastante sobre o governo atual, governo do estado, que eu quero dizer, que tem sido um dos melhores governadores que o estado já teve. Sem certo? Dúvida, sou fã, sou apoiador. Nós tivemos outros governadores tão bons quanto ele, mas que realmente não entregaram tudo que ele tem entregue. Não. Até entregou muito bem, como foi o governo do Blairo Maggi, mas talvez não teve um apoio meio que geral dos municípios e das outras autarquias, como a Assembleia Legislativa e de todos os outros poderes. Mas assim, eu ando hoje pelo Mato Grosso, eu sou corretor de imóveis, eu utilizo muito caminhonete, eu rodo muito as rodovias. E assim, de 5 anos para cá, de 8 anos para cá, eu tô andando menos em estrada de chão. Eu tenho andado mais sobre asfalto. Lógico que tem a participação privada com isso aí. Nós temos grandes ícones aí, caras que sempre têm investido em desenvolvimento do estado, como o Grupo Bom Futuro, como o Grupo Maggi, como outros grupos pequenos que não são tão comentados e falados aqui no Mato Grosso. Mas assim, não puxando sardinha para ninguém, mas assim, existe sim um apoio do governador do estado de Mato Grosso com o agronegócio, com as instituições voltadas para o agronegócio, que tem facilitado a vida do produtor rural, que tem facilitado todas as pessoas que moram no interior, nas cidades da mais próxima, mais distante, vamos supor, de Cuiabá a Vila Rica, de Cuiabá vamos colocar aí a Coniza e ao extremo do estado de Mato Grosso, do lado de Rondônia. Então assim, eu te faço uma pergunta bem objetiva. Como você olha pelo retrovisor, tudo que você viveu como produtor rural, como pecuarista, como sojicultor que plantou soja por muito tempo, plantou milho e que produziu uma das melhores suco de uva do Brasil, sem conservante, que eu costumo dizer, e totalmente integral. Eu ia na fazenda. Quantas vezes eu fui lá comprar caixa de suco de uva para levar para Sinop, né, Michel? Então, assim, como que você olha para o retrovisor e como você vê o agronegócio daqui 10, 15 anos? Que talvez a gente nem vai estar mais aqui. Mas como você vê essa pujança? Você vai estar, é mais complicado já. Estamos trabalhando para isso. Escuta, eu sou também um fã do governador atual do Mato Grosso. O que a gente pode falar? Talvez é a primeira vez aqui dentro do estado que uma pessoa pegou consciência. Começa assim, consciência da realidade do nosso estado. A demanda que tinha pelo estado. Nós somos um estado agrícola, sim, senhor. Sim. O que faltava era acreditar nisso e ter uma gestão competente, honesta e competente para ajudar, vamos dizer, ao desenvolvimento disso. Quando eu vejo o trabalho de vez em quando que é feito sobre o turismo do Mato Grosso, eu posso dizer a mesma coisa. O dia que alguém lá no Ministério vai pegar e acreditar que realmente nós temos uma capacidade turística aqui que é muito deixada e vai fazer uma gestão bem feita disso, também nós vamos... Vai dar certo. Também vai dar certo. O momento certo, com a pessoa certa e depois com o time certo. A equipe correta. O que é certo hoje com o Dr. Mendes é o time que está certo. Eu vou puxar sardinha para o nosso amigo. A sardinha para o Otaviano, até que ele tem um Otaviano do lado. A nível estrada e a nível educação, ele está salvo. Porque o homem só pensa Ele nisso. É de infraestrutura, é verdade. Ele pensa 24 horas por dia nisso. Sim. Ele pode ter outro defeito. Sim, mas não vem ao caso comentar. Mas isso ele sabe fazer
Ele sabe gestionar isso. É só ir para Nova Mutum, Luca do Rio Verde, com seu irmão Adriano Piveto. Adriano, e de ver o que eles fazem lá. A gestão deles são inigualáveis, são diferenciadas. São diferenciados. Sim. Tá. Eles acreditam que faz, ponta. Eles amam o que faz. Eles amam e acreditam, E acreditam no que faz. Então, Verdade. como será daqui em 15 anos? E coloca pessoas técnicas para trabalhar. Como será? Verdade. É muito simples, muito simples. O passo que nós demos durante os últimos 15 anos não vai ser nada ao lado do que vai acontecer nos próximos 15. Você tem que ser ciente que nós estamos só no início Do desenvolvimento do tecnológico. desenvolvimento da agricultura. Se a gente se compara com os Estados Unidos, eu visitei os Estados Unidos a primeira vez em 1960 e pouco, já era como o Brasil hoje. Muito bem desenvolvido. Já era. Por que já era? Porque as estruturas já estavam lá. Por quê? Vamos voltar para trás. Porque a qualidade da terra deles já era o que nós não tínhamos. Porque a climatologia deles já era a mesma. Depois a estrutura deles era muito bem feita. E depois, tecnologicamente, eles trabalharam muito. Se nós temos na tua mesa uma colheitadeira aqui, Sim. é graças a quem? Os americanos. Tá bom. Então pronto. Então morreu o assunto. Então nós não Que não estamos... é nem mais uma marca, é uma grife de máquina. Você entendeu? Literalmente. Então nós estamos no início da agricultura do Brasil, aqui em Mato Grosso. Concordo. No início, você entendeu? Sim. Nós vamos ainda viver uma revolução. Uma revolução. Por que revolução? Porque ainda nós estamos longe da capacidade de produção que nós temos. Nós estamos longe, tá? Michel, eu faço uma pergunta. Você respondeu brilhantemente o que eu ia te perguntar, justamente com a motivação do que eu vou falar agora. Eu conheço o Michel lá nos idos de 2010, mais ou menos. Correto ou não? Correto. Que eu fui lá comprar... 2009, que eu fui comprar suco de uva. 2009, o início. Eu fui comprar suco de uva Melina. Lá no Tô Fazendo. E levei umas 4 caixas lá e tal. Não levei mais porque o dinheiro acabou. E porque eu não vendia... E não vendia piada. É pra ninguém. Muito bom. Então, assim, Michel, tive a grata surpresa de me deparar com um francês, gente boa pra caramba, que me atendeu muito bem, que nos recepcionou muito bem, me apresentou a parreira lá, me falou um pouco sobre a indústria e tal, bem rápido, até porque tava muito com pressa, porque tava o Amazonas e a Priscila, saudoso Amazonas, que já se foi, né? E a Priscila. E então, assim, Michel, eu tive a honra de vender tua fazenda porque o senhor um dia acreditou em um corretor chamado Rogério. Te agradeço por tudo, porque o senhor foi divisor de águas na minha vida como profissional. Ali eu estava começando a trabalhar sozinho como corretor, sem outros parceiros, sem sócio, e eu tinha acabado de sair de uma sociedade com outros 4 corretores, e o senhor acreditou em mim, me dando a oportunidade, juntamente com o doutor Gustavo Milharese, que é um grande advogado, que eu respeito muito, um cara muito inteligente, e o senhor me deu ali dentro do hotel Odara, que eu estava quase praticamente morando no Odara, e o senhor me deu a oportunidade e falou: Rogério, estão querendo pagar na minha fazenda um valor de 90 milhões, o que eu faço? O senhor lembra desse fato? Que era um grupo chamado Radar, que tinha feito uma proposta para o senhor, do Adriano Tibulo, que é um grande amigo meu que eu tenho. E eu falei assim, ó, se o senhor vender tua fazenda por esse valor, o senhor está jogando dinheiro fora e deixando dinheiro na mesa. Eu disse isso para o senhor, porque eu sabia o quanto valia tudo aquilo que o senhor possuía ali em Nova Mutum. O senhor tinha feito até uma avaliação, que um contador fez uma avaliação para o senhor e muita gente contestava aquela avaliação que o contador fez para o senhor. Mas aquela avaliação do contador era muito bem feita, porque ele precificava a terra, ano de abertura, ele precificava a logística, ali ele precificou os detalhes da indústria, ele precificou a parreira de uva, que para o senhor tinha um valor tanto sentimental, histórico, e que te trazia uma renda e que tinha um tempo de vida produzindo uva ali. Apesar que ela já estava quase na fase de você fazer o replantio dela, porque ela estava já quase no limite dela, não era isso? Que o senhor mesmo me disse. Então, assim, eu avaliei aquela avaliação, eu falei, não é tanto o valor que ele quer, mas também não é o valor que estão te oferecendo, seu Michel. E eu fui muito verdadeiro com o senhor, quando eu falei para o senhor e defendi o meu posicionamento e falei, ó, nem 145 milhões, mas também não é 90. E eu falei,
te pediu oportunidade. Seu Michel, me dá a oportunidade de trabalhar seu negócio, mas eu preciso uma exclusividade na venda do teu imóvel, porque senão a gente vai queimar o teu produto no mercado. E assim o senhor fez. O senhor me deu essa oportunidade e ali nós começamos a trabalhar pontualmente, comprador por comprador, correto ou não? Não, a venda da fazenda foi muito complicado para nós. Porque você tinha um apreço por aquilo ali. Que na realidade nós não queríamos vender a fazenda. Nós não tínhamos necessidade. Não tinha. Financeiramente, verdade. Nós não tínhamos necessidade. Não tinha conta para pagar? Nunca entrou em recuperação judicial nem nada? Não, nós não tínhamos conta para pagar. Eu devia R$200 mil para o Banco Sicredi. Devia não. O senhor tinha pego o crédito e estava pagando em dia. Não tinha dívida naquele momento. Mas a nossa vida com meu irmão, que... Por uma questão de saúde, né? De saúde. Pegou uma doença terrível, que é Alzheimer. Ele era meu sócio. A motivação da venda se deu por causa da saúde do Alain. Isso. Né? Eu lembro, sim. O meu sócio, que era meu sócio, que logo a gente não sabia se ia ser em 1 ano, em 2 anos, em 4 ou em 5, ia perder totalmente o controle. Então a gente tinha que resolver esse problema antes. E também porque a gente tem 75 anos, né? E que nós trabalhamos a vida inteira e que a um certo momento eu queria... Eu pensava de poder usufruir de... Um pouco disso em vida, né? De 50 anos de trabalho. Sim, isso, verdade. Sabe? E chorei muito. Eu lembro. Participei de algumas situações. Honestamente, você sabe disso, que eu nunca mais voltei para fazer. Né? Sim. O senhor disse para mim lá em Mutum, quando nós embarcamos no avião, você falou assim, antes de entrar no avião, se eu fechar a venda da fazenda agora, eu não volto mais aqui. Não. Eu não quero mais nem voltar aqui. Não. E o senhor falou isso, o senhor reafirmou isso novamente. Não, porque... quando a gente apertou a mão do comprador, que o senhor falou, a fazenda é sua, o que eu tenho para tirar de lá, o Amazonas e como que é o nome da esposa do Amazonas? A Priscila, já vão se encarregar de fazer para mim. Então, assim, o senhor não voltou mais na fazenda realmente. Não. E assim, seu Michel, o que eu tô querendo colocar aqui bem claro, para que as pessoas entendam, que o Michel comprou essa fazenda em Nova Mutum porque ele foi muito bem assistido e foi muito bem acompanhado. Assessorado. Muito bem assessorado por uma empresa de São Paulo. Eu sempre deixo claro aqui para os produtores rurais não cair em golpe. Sempre utilizar realmente um corretor que realmente tenha experiência de mercado e que realmente saiba e que já tem histórico de alguns negócios realizados no mercado. Que foi o caso. O senhor me deu a preferência porque a gente já tinha uma conexão, ainda que superficial, mas o senhor sabia quem eu era. Algumas pessoas já tinham falado do meu nome para o senhor. Sim. Então, assim, diante disso, seu Michel, o que o senhor me falaria em relação a uma aquisição de uma fazenda bem feita e como vender a sua propriedade? O senhor poderia dar um briefing rapidinho sobre isso para mim? Claro que vou dar. Claro que vou dar, porque... E lógico, se o senhor ficou feliz com o nosso atendimento... Porque, na realidade, o que importa é comprar bem uma fazenda. E hoje, para comprar uma fazenda bem... para não se arrepender depois, você tem que ter uma assistência. Você tem que... Não é só ter um bom advogado. O teu bom advogado, ele pode ser também colocado em xeque sobre problema de vizinho, de terra e de tudo que tu imagina. Então, o corretor é a peça importante. Por que ela é a peça importante? Porque ou ele entendeu que na frente dele ele tem uma pessoa honesta, uma pessoa que tem um perfil X, ou na frente dele ele tem uma pessoa que não é tão honesta, que tem um perfil Y. E com um ele pode fazer um negócio, e com o outro ele pode fazer um outro negócio. Comigo, você sabia que podia vender de uma forma, você sabia, né, aprendendo o preço de mercado que ela realmente valia. Você sabia que eu ia fazer as coisas quadradas e tudo correto. Tudo correto. Que eu dentro da lei. Tá. Então eu era um perfil. Então, ou na sua frente você tem uma pessoa que entende disso, porque é sua profissão. E que ele é especialista nisso. Ou você na sua frente tem o que você chama aqui de picareta. Verdade. E picareta aqui no Mato Grosso... Ele não sobrevive muito tempo no mercado.
não sobrevive, mas ele pode te criar seríssimos problemas. Verdade, Michel. Tá? E o problema é que você leva com você anos e anos e anos por não ter cuidado. Simplesmente de falar para alguém que você vende sua fazenda, o cara já se nomeia corretor. Temos muito isso, Michel. Infelizmente, temos muitos. E temos alguns até... Porque sua profissão... Ela não é fácil. Ela é mal demarcada. Ela é mal demarcada no sentido que para ter uma farmácia você tem que ter um diploma, papapá. Para ser médico você tem que ter um diploma, papapá. Na França, para ser fazendeiro você tem que ter um diploma agrícola. E para ser corretor, que diploma que você precisa ter? Um cursinho técnico que você faz em 6 meses, 8 meses. Eu tenho uma escola de rugby no Rio de Janeiro e aqui. A minha professora tem obrigação. Eu vou falar sobre o rugby. De ter o curso completo como se chama? Ginástica, certo? Sim. O professor tem que ter formação em educação física para poder treinar essas crianças, esses adolescentes, esses adultos. Então por que a sua não tem a mesma coisa? Um curso superior. Que faria que todo mundo reconheceria que a agência imobiliária fulano de tal é idônea porque ela trabalha, o Rogério foi em tal lugar, passou o brevet, papapá. Foi vendedor tantos anos. Foi. Deixou um legado positivo onde passou. O currículo dele está perfeito. É por isso que você tem problema, que nós temos problema. Porque simplesmente dizer nessa mesa, eu estou vendendo meu carro, o cara... Já quer ganhar comissão? Já quer ganhar comissão. Ele não tem nada a ver com a venda do meu carro. Na venda da Fazenda Melino, nós tivemos alguns fatos desses de pessoas que eram teus conhecidos falar, Michel, quero minha parte da comissão. Tivemos uns 3 fatos. Mas eu tive até 2 pessoas que você nem sabe. Graças a Deus. Que não tinha nada a ver com corretor de terra. E que disse que queria a parte da comissão dele. E queria que você pagasse. Não, quando ele fala que diz, não, eles te falam que eles têm direito de terra, que é diferente. Que direito? É absurdo, né, Michel? Não tem direito Então, nenhum. assim, ser corretor no Brasil, hoje, realmente a gente enfrenta muitas adversidades. Principalmente que até, muitas vezes, frentista de posto de gasolina, advogados querem se posicionar como corretor. A princípio eles só são advogado da causa, mas depois que vende, eles vêm no corretor, no dono da fazenda e falam assim, não, eu quero minha parte da comissão da fazenda. Ou seja, não estou falando mal dos advogados, mas estou falando de uma situação que já ocorreu comigo, com alguns profissionais que atuam como. Na verdade, todas as profissões têm os bons e os ruins. Que é o caso do rugby, do futebol, em todas as classes tem os bons e os maus. Mas assim, eu não quero falar mal de ninguém, não é esse o nosso intuito. O nosso intuito, Michel, é realmente valorizar e enaltecer os bons profissionais que estão no mercado, porque tem no Mato Grosso muitos corretores bons, tem muita gente profissional que realmente viu que as práticas erradas, elas levam na verdade, a expulsão desses mal profissionais no mercado ao longo do tempo. Não é rápido que eles saem do mercado. Eles ficam causando problema, dificuldade e estresse para muita gente, não só para profissional de corretagem, quanto para produtores rurais. Então, assim, eu falo muito sobre isso, em particular, não diretamente aqui em público, mas assim, nós temos que realmente profissionalizar essa profissão. Nós temos que realmente qualificar essa profissão. Claro que porque a gente mexe com valores, a gente mexe com valores altos, a gente mexe com pessoas de alto nível, como é o senhor Michel. Mas não é só com dinheiro. Não é só sobre a questão de dinheiro. Claro que é dinheiro, mas era a minha vida. Sua vida, Você ia vender minha vida, meu trabalho, 40 anos de trabalho, de amor, papapá. Então tem que cuidar muito. Hora nenhuma eu te feri, né, Michel? Eu não fui lá para te tomar fazenda, não fui lá para te... O caminhamento que eu daria para você na sua profissão faz isso, obrigo, não deixo mais qualquer um fazer. Mas eu vou contar uma coisa para eles, não sei se eles já viajaram para os Estados Unidos, mas aqui em Cuiabá vou chutar, mas tem 150 vendedores de carro. 150 garagem de veículo e concessionárias. Não concessionário. Só revenda. Carro usado. Estou falando de carro usado. Sim. Tá, tem em todas as ruas.
Se você vai nos Estados Unidos, também tem. Mas qual é a diferença entre nos Estados Unidos e o Brasil? Nos Estados Unidos, se tem 50 carros que estão na beira da estrada, nos 50 carros, quando você passa, tem o preço de venda. Está escrito. Você passa e está escrito $10 mil, $8 mil, $9 mil. Se você vê isso no Brasil, não tem preço. Mesmo quando você entra dentro da loja, o preço não está marcado. Você sabe por quê? Estratégia de malandragem. Porque de repente eu passo, eu vejo que tem uma Audi a 50 mil, sei que você Tem outra Audi também? tem interesse de comprar, aí eu falo com você e na hora que você vai ir lá para comprar, eu chego depois e falo, mas ele comprou porque eu falei que custava $50 mil. Então, Quero minha comissão. Quero minha comissão. Pronto. Porque não dá para entender. O cara tá com 50 caras aqui na frente da rua. Por que ele não coloca o preço? Verdade. A transparência, ela é muito clara, né? Assim, quando você é transparente, quando você é verdadeiro na sua essência, Michel, você consegue... você não precisa convencer ninguém que você é sério ou que você é honesto. A primeira vez eu vi ontem um carro à venda, andando, do proprietário que tinha colocado, eu vendo meu carro 1900 e tarará, Ao valor tal. R$60 mil. É a primeira vez que eu vejo. Uma dica aí pros garagistas aí, viu? A dica pros garagistas, ser transparente e verdadeiro na apresentação dos seus produtos. Claro. Michel, aqui, agora, vou te fazer mais uma pergunta pra gente encerrar aqui, que você precisa almoçar, eu também preciso almoçar, os garotos também. Vamos lá. O negócio que a Sete Rural, que o Rogério Vende Fazendas fez com você, foi um negócio bom para você e para tua família, respeitando o senhor, respeitando as práticas éticas, morais, respeitando todos os padrões. A Sete Rural, o Rogério foi um cara que respeitou os seus limites, respeitou os seus sonhos, seus valores, os princípios de uma boa negociação e as práticas da negociação. Na tua concepção, sem arrasta-seda, se erramos, erramos juntos, ou se acertamos, acertamos juntos. Mais acertamos do que erramos. Olha, na minha opinião. Eu quero saber a tua opinião para que as pessoas saibam como que é as práticas do Rogério como corretor. E geralmente eu trabalho de que forma? Eu trabalho criando vínculo, criando um vínculo de amizade e de confiança. E não tem como você entender a necessidade do outro sem que você se relacione com ele e saiba realmente qual que é o objetivo, qual que é a clareza. Eu vi em você que você tinha um sonho, mas esse sonho ele se impactava com você na questão de você estar dividido entre continuar produzindo, continuar com a fazenda e você desenvolver aquele sonho porque era um sonho que você queria realizar, que era um sonho, não era totalmente seu esse sonho. Na verdade, você queria desenvolver um time, um time de rugby aqui no Brasil, que na verdade você vem como um divisor de água para esse esporte aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso principalmente, onde você tem uma passagem rápida ali pelo primeiro time seu, que eu acho que não convém nem falar aqui, que já é um passado bem, bem distante, mas que não te valorizaram como profissional, como dirigente esportivo, não valorizaram a cultura que você tem sobre esse esporte naquele outro time. E você vem numa situação e você fala assim para mim um determinado dia, fala assim, ó, não queria vender minha fazenda. Tô querendo vender minha fazenda para honrar o meu irmão. Isso é muito forte. Isso não se fala para qualquer pessoa. Isso não se fala para qualquer corretor. E o senhor chega em mim e abre o teu coração e fala assim, ó, eu tenho uma motivação de vender a fazenda e é única, que é a questão do Alan. O Alan tá ficando doente e eu ainda quero que o Alan veja algo que realmente a gente deixe um legado para esse país que eu tanto amo, que é o Brasil. Eu quero desenvolver esse time. O time já existia de uma forma bem precária, você já tinha alugado um grande CT, você dividia o CT
do Melina Rugby Clube com o Cuiabá Esporte Clube ali naquele local que hoje existe. Hoje é só do Melina, certo? Lógico, porque o Cuiabá conseguiu comprar um centro de treinamento muito grande e se desenvolver. Parabéns ao Cristiano Dresch também e a toda a família Dresch que investiu nisso aí. E você contou um sonho para mim. E você falou, Rogério, eu quero empregar 30% desse negócio aqui, dessa fazenda que eu vender, nesse projeto do rugby. Eu quero difundir esse esporte no Brasil. Mas você sempre colocou isso aí, o senhor tinha sempre um projeto muito bem desenhado, porque o senhor queria atingir um público. E é um público que desmerecido, desfavorecido, de cidade, de bairros mais periféricos de Cuiabá. Ou de região, de estado. De regiões, né? Mais periféricas, onde tinha mais problema social e carência. Não só carência de coisas, mas também carências sociais num cunho emocional e psicológico, que foi o caso. O Melina iniciou-se o projeto dele, Melina Rugby Clube, que eu quero dizer bem claro, que é do Michel. O Michel é um dos fundadores, junto com Alain, Leclerc Plus. Então, assim, o que ocorreu, Michel? Eu vi ali um brilho nos seus olhos para desenvolver um projeto e que você, no mesmo momento que você tinha um brilho, um sonho, um desejo, tinha algo também que te fazia chorar, que te fazia gemer, desfazendo de um projeto do suco de uva Melina, encerrando a produção do suco e tendo que desfazer de uma fazenda que era a sua história aqui no Brasil. A principal história sua aqui no Brasil. Então, diante disso, Michel, eu conversei bastante com o Dr. Gustavo Milharese, para mim não ser muito... De certa forma, eu sou um cara muito motivado, eu sou um cara que eu sou altamente motivado e quero fazer a coisa acontecer. E assim, tem algumas pessoas que interpretam isso como se eu fosse um cara muito ansioso. Eu sou, sim, de certa forma, ansioso. E eu vi ali, Michel, que existia aquele sonho de desenvolver aquilo ali por um projeto para agradar e alegrar o coração do teu irmão. Por uma questão de honrar o teu irmão. E também honrar o Brasil, deixando um legado, e você pegou crianças, meninos, jovens da periferia cuiabana e colocou ali dentro onde você dava um alimento, café da manhã, essas crianças saíam dali alimentadas, e geralmente moças e rapazes que foram molestados sexualmente, alguns, eu conheço algumas histórias, onde você interviu com psicóloga, você interviu com profissionais como o Bicudo, que está lá até hoje, que é um técnico do melhor time do Brasil de rugby hoje, que já é campeão consecutivamente aí há 3 anos como campeão brasileiro de rugby. Espero que nós vamos ser esse ano. Esse ano, estamos quase. O 4º campeonato, vão ganhar, eu tenho certeza. Vão ganhar pela disciplina que você instaurou de dedicação de treino ao longo de 8 horas por dia de treino, chegando à exaustão desses garotos. Então, o que você traz para mim e para todas as pessoas que estão ouvindo hoje isso aqui? Você traz para nós assim uma referência de que quando você se propõe a fazer algo bem feito, com amor, com afinco, e você se desenvolve, você coloca toda a sua energia nisso, o resultado é o quê? É ser campeão, é ser vencedor. Conta um pouco sobre essa transformação desse esporte que você está fazendo no Brasil, às vezes sem apoio de federações, sem apoio de tudo. Mas o quanto você investiu nisso, e me conta um pouquinho dos prêmios, da glória que você tem trazido para essas moças, para esses rapazes, e assim, abrindo a mentalidade deles que eles são capazes de ser vencedores, sair de uma situação de miserabilidade e de serem vencedores nas suas vidas, nas suas paixões. Eu vou responder a primeira questão primeiro. Sim. Tá? Rogério houve a inteligência de perceber quem ele tinha na frente dele, como essa pessoa, por que essa pessoa precisava vender a sua fazenda, o que ia provocar nessa pessoa a venda da fazenda. O Rogério percebeu que não era um problema de dinheiro, que era mais importante, que ele sentiu que era difícil para nós dois, para o Alain e para mim, de se separar de todo esse trabalho. Nós estamos vindo no Brasil para fazer isso, não para jogar rugby, certo? Sim. Então, o Rogério tive a inteligência de perceber isso e depois de cumprir o que o Michel queria
como o Michel queria, de que forma ele queria que acabasse. E fui desse jeito, do início até a assinatura e a entrega da fazenda, fui do jeito que nós tinha pedido que devia ser respeitado e obedecer. Ser respeitado e obedecer. Então, é por isso que a gente se entendeu bem, e é por isso que se hoje eu teria que revender alguma coisa, eu chamaria o Rogério e falaria: Rogério, da mesma forma, tu me vende isso, por favor, nas condições que são as condições que tu conheces. Então, pronto. Então, isso aqui é simples, não tem o que inventar. Obrigado, é simplesmente, ele é um profissional, mas ele é um profissional que escuta. Que é difícil, que em regra geral os profissionais não escutam os outros. Mas ele escutou. Então, brigadão. Obrigado. Foi bem, iniciou bem, acabou bem, perfeito. Quanto ao rugby, se eu consigo vender a fazenda, é simplesmente porque atrás dessa venda eu tenho o projeto na minha cabeça, eu tenho ideia na minha cabeça. Eu sei que eu não sou capaz de parar para pegar o avião para ir jogar golfe em São Paulo ou em Paraty ou não sei aonde. Então eu preciso ainda me empolgar em alguma coisa. E essa coisa, eu já falei 1000 vezes para as pessoas que me conhecem que eu me sinto um dever. O Rogério sabe que eu me sinto um dever, que é de fazer com os outros o que a vida fez comigo, entendeu? Eu tive sorte, ganhei, alguém lá em cima foi me acompanhar. Eu sempre falo, ontem ainda, eu falei que meu anjo me roubaram a minha moto. Me roubaram minha moto. Conseguiu achar a moto de volta, né? Graças a Deus. E vou fazer um apartê, mas... Deus é bom contigo. Os anjos do Senhor têm te guardado. Depois de sair da polícia do Rio de Janeiro para o roubo, eu voltei para casa, sentei, tomei um vinho branco e de repente meu anjo me chamou e me falou Michu, porque ele me chama Michu. Sim. Esse anjo é sua mãe, eu tenho certeza. Michu, tu não perdeu a moto, não, tu vai recuperar. Olha aí. Ah, não fui roubado, não. Mas nada mais que isso. E a moto está em casa agora, você entendeu? Então, eu preciso, como dizer, dar para os outros, preciso. E é muito simples dar. Se um dia você tem dinheiro, como eu, por exemplo, é fácil fazer um cheque, sabe? Eu pago cada mês para Médicos Sem Fronteira. É muito simples. É só fazer o cheque. É só pagar duplicado. E você se sente... Se sente bem por isso? Sente bem por isso. Mas isso não é suficiente. Não. Tá. Então eu precisava fazer com outro o que a vida fez comigo. Para isso, eu senti a necessidade de fazer realmente, de acompanhar realmente. Que não era só fazer e ver acontecer. E de brigar com essa pessoa, com essa menina, com esse clube, com o treinador, tentando explicar que... Você poderia ter doado para uma instituição, né, Michel? Sim, e não o fez. Sim. Eu poderia simplesmente ter nomeado um Rogério para dizer: Rogério, faz isso. Aqui é 500 mil por mês e você toca, por favor. Tá? Eu estou no Rio de Janeiro, no apartamento, e o que é que seja assim? Mas eu estou acompanhando e todo mundo sabe que eu não deixo passar, eu não deixo, você entendeu? Eu sei bem como funciona. As meninas vão um dia me deixar, mas elas aprenderam. Falando sobre as meninas, o senhor comprou 33 apartamentos de um projeto da EMA Construtora, em Nova Mutum. Com qual finalidade? Eu sei qual, mas eu quero enaltecer isso, o teu ato, porque hoje essas garotas são profissionais, já jogaram fora do Brasil em vários lugares. Já. Essas garotas são as principais, mais de 50% dos jogadores da seleção brasileira de rugby saiu de dentro do clube Melina Rugby Clube. 2 vão para os Jogos Olímpicos. 2 vão para os Jogos Olímpicos, tem que enaltecer isso aí. E recebem salário para jogar rugby. Sim, são profissionais. Plano de saúde. Plano de saúde. Alojamento de
qualidade de primeiro mundo. Tem alguns grandes times de futebol que não tem o centro de treinamento que você tem, que você oferece para elas. Universidade de graça. Universidade de graça, que ele paga a faculdade para essas garotas. E tem um outro fator. Ele comprou um apartamento para cada uma delas. Das que começaram com ele. Não vai ser para cada uma. Vai ser para as principais, as campeãs. Não é principal. Não, também quais não são? É Qual que é a fala? Não é campeão. Para quem é? É para as pessoas que... Acreditarem em você no começo. Isso. Acreditar... No projeto. Não só no começo. Que acreditar e me mostrar que não era meramente para um salário ou para uma coisa assim. As pessoas que me ajudaram, que continuam a me ajudar. Tipo a Gil? Tipo a Gil. Tem muito. Tem muitas. Não pode nem falar nome, que senão pode... Não. Ser de forma... Vamos dizer que tem 2/3 das jogadoras. Parabéns. Realmente tem jogador que não merece, que merece o que elas recebem, que dizer um salário. Eu participei da compra. Tem outro que merece mais. Eu estou contando desse assunto porque eu participei da compra desses apartamentos. Eu fui o corretor junto com a Geórgia lá em Nova Mutum, né? Exatamente. A esposa do nosso grande amigo Emílio César Blanco Teles. Então, assim, eu não dormi alguns dias pensando, cara, mas como que um cara pode ter um coração desse de comprar apartamento para doar para jogadoras do clube que hoje estão com ele, pode amanhã não estar mais. Mas assim, são realmente pessoas que acreditaram no teu projeto desde o início que me ajudaram. E que te ajudaram a formar esse grande clube que é o Melina Rugby Clube hoje. E que eu sou patrocinador. Acho que eu fui um dos primeiros patrocinadores. Particular é você e o Pércio. Eu e o Pércio. Pércio Brilhante. Pércio Brilhante, verdade. Meu amigo. Mas sabe, Rogério, em volta dela, ela sabe que se elas podiam ajudar alguma pessoa que estão perto dela, elas fariam a mesma coisa. Todo mundo sabe que nós temos uma... Quem realmente acredita na gente. Nós temos uma necessidade na vida, você entendeu? Nós temos uma necessidade. A gente não pode morrer e chegar no final sem ter deixado alguma coisa. Um legado positivo para a vida de alguém. Tem que ter um legado. Então, o legado ele não é necessariamente um legado financeiro, hein? Ele pode ser um legado para outros... Profissional, intelectual, seja o que for. Etc, mas tem que deixar. A gente não pode morrer sem saber que a gente foi uma peça importante lá dentro do que nós chamamos de a Terra. Eu me sinto importante, Rogério. Eu sinto que... Você é importante. Eu realizei, quer dizer, o início vai chegar ao fim e está fechado. Michel, eu vou lá. Vou fechar. Eu vou lá várias vezes e eu vejo o brilho no olhar daquelas meninas. Daquelas meninas que são de outro país lá, aquelas duas morenas, as irmãs, as venezuelanas. As venezuelanas. Agora chegou uma paraguaia e uma colombiana. Você vê o brilho, porque lá no país delas, elas nunca foram valorizadas como elas são valorizadas aqui com você. Então, assim, Michel, não tô puxando sardinha pra você, não. Mas quem quiser saber um pouco mais sobre o Melina Rugby Clube, entra no Instagram lá, Melina Rugby Clube. Né, Michel? Essas duas que tu conheces bem, evidente que elas ganharam. Vão ganhar porque você sabe que os apartamentos vão ser entregues agora. Hein? Bom, quero participar. Quero participar das entregas lá com você. Eu mais minha equipe, vamos filmar, vamos colocar isso aí junto com você. Vão ganhar. Tá? Michel, quero te agradecer, primeiramente, por você nos doar aí quase 2h30 de palestra, de conversa aqui. O pessoal estão todos convidados para almoçar com a gente. Eu te convido para almoçar. Agora, acho que você não almoçou ainda, não sei se você tem tempo. Eu Cara, tenho que correr em casa. Você sempre me surpreende positivamente. Você é foda. Desculpando o termo e a palavra, você é magnífico. Sabe por quê, Michel? Você mudou a minha história, mudou a história dos meus filhos. E ontem eu tive a grata surpresa da minha filha entrar aqui nesse escritório e falar: pai, eu fui aprovada na OAB. Eu chorei junto com ela. Isso é maravilha. Porque é isso que você quer daquelas meninas que te chamam de papai Mimi. Você quer ver ela se dando bem, você quer ver ela sendo campeã, sendo vitoriosa, certo ou não é certo isso? Sim, elas pegaram o ônibus agora, às 9h. Por isso que ela trazia um pouco também. Pra jogar onde? Estão indo pra São Paulo. Pra jogar em São Paulo. É meio de final. Olha aí. E vai daqui lá de ônibus, Michel? E você já comprou porque seu ônibus? Tu sabe que o masculino tá indo bem, hein? Tá indo bem também? Porque até então eram as meninas, né? Não, agora são os dois times. Pelo amor de Deus, Nós parabéns. fomos no Rio de Janeiro com o masculino também.
Ganhar masculino e feminino. E lá no Rio de Janeiro você fez uma parceria junto com o Exército Brasileiro, Com a né? Marinha. A Marinha do Brasil. Tá indo muito bem. Marinha do Brasil. Parabéns, Michel. Muito bem. Essa lá, o CT de lá eu não conhecia ainda, mas quero ter a honra de conhecer. O CT também lá é linda, a estrutura da Marinha é muito bonita. Eu estou gostando muito porque as crianças são muito difíceis. Muito problema lá. Michel, você tem aqui um amigo, Não, um eu irmão. eu sei disso. Conta comigo para o que você precisar. Eu, na minha história, enquanto eu estiver vivo, eu vou falar da tua história, eu vou falar de você. Tá bom. De quão você foi importante para a Sete Rural, para o Rogério Vende Fazendas. Agradeço, não quero perder o vínculo nunca com você. Mas- E quero te agradecer pela simplicidade, pela pessoa que você é, pelo grande amigo e posso te dizer um irmão que eu tenho aqui. Mas eu vou te dar um conselho que é Por favor. continua a ser a pessoa que eu conheci até agora. Não muda. Cuidado porque na vida da gente os movimentos em volta eles teriam uma grande tendência a querer A modificar o caráter mudar. da gente. Eu sou o mesmo, Rogério. Verdade. Se você falou isso de mim é porque tu me conheceria quando eu tinha 25 anos, hoje há 76, eu sou a mesma pessoa. Mesma pessoa. Eu não mudei. Eu nunca deixei ninguém me mudar. É isso, Michel. É por isso que Obrigado. é por isso que me chamam de chato. Porque eu sei o que eu devo aceitar e eu Os que sei chamaram, o que eu não devo aceitar. os que chamaram o senhor de chato, eu vou te falar o seguinte. Desculpa falar. São pessoas que realmente não mereciam ter andado do teu lado. Por quê? possível, tudo bem. Porque se Mas- uma pessoa só corrige a outra porque gosta e ama e quer ver a pessoa crescer. Quantas vezes você sempre me chamou a atenção de algo que eu estava fazendo de errado? Coisa mais simples, você falar, Rogério, não faça isso. Faça assim. Você não só falava que eu estava... Você não puxava minha orelha e simplesmente... Não, você falava, Rogério, não faça isso. Faça assim e assado. Por exemplo, posso falar no primeiro almoço que eu fui almoçar com você, nós estávamos indo olhar a fazenda lá em Nova Mutum para vender, para apresentar para um potencial candidato para comprar ela. E eu sentei na mesa, assim, a gente se serviu ali no restaurante, como que era o restaurante lá que nós íamos? Lá em cima, lá no Casarim. E aí eu me servi, né? Fui lá, pesei, fui na mesa, sentei. E de repente tava o senhor e o doutor Gustavo se servindo. A hora que o senhor chegou na mesa com o Gustavo, eu já estava me alimentando. E nesse momento o senhor me fala assim, não, por favor, Rogério, não faça uma coisa dessa. E eu falei, o senhor perguntou assim, posso te ensinar? Eu falei, por favor, tenha liberdade, eu preciso aprender muito dessa vida. E o senhor falou assim, Rogério, enquanto as pessoas que estiverem te acompanhando não se assentarem à mesa, você não pode começar a se alimentar. Você não pode começar a comer. E eu falei, olhei assim, eu falei, não, me ensina mais, me ensina sobre isso, eu preciso aprender. E o senhor pegou e me ensinou sobre essa pequena ética e etiqueta de mesa que com 14 anos fui comer com garfo e faca pela primeira vez na vida na casa de um tio que me ensinou a comer com garfo e faca, que até então a gente comia com colher em casa, naqueles pratos de esmalte, Então eu vou... em pé ainda, porque não tinha cadeira para sentar. Eu vou te dar e vou dar para as pessoas que estão em volta de mim qual é a pior hoje, tá? É Sim. que eu aprendi a minhas 32 jogadoras e quando elas estão comigo... Você ensinou todas elas? Ensinei elas. Eu não paro. É essa aqui, ó. Nunca colocar na mesa quando você está almoçando com alguém. Não se levar o celular para a mesa quando tiver com alguém. Não colocar em cima da mesa. Coloca no bolso, em qualquer outro lugar. Coloca em bolso, fecha ele, coloca atrás, coloca deixa dentro do teu cara, mas nunca deixa isso aqui assim. Responde depois, né, Michel? É isso. Isso é uma falta de respeito num nível que é absurdo. Legal. Então não me convido para almoçar. Pronto. Não me convida. Você faz isso com o namorado? Viu? Mas ele faz isso. Eu acho que o senhor ensinou bastante o Adriano Pivetta, não? Porque ele é um cara majestoso. Quando você vai falar com o Adriano Pivetta, pode passar um mosquito aqui que ele não olha, pode passar o que for, cair uma tempestade ali, um raio, ele não olha. Ele presta atenção em todas as palavras, em toda a sua fala.
Concorda comigo? Que ele ali o Adriano É. Pivetta é um gentleman, assim, a Mas forma é. dele ser, dele atender, te receber, assim como você, Escuta. ele atendeu, assim, todos os requisitos europeus mesmo, em relação ao tratamento, ao cuidado com as pessoas, É porque ele deve ter pai e mãe que aprenderam. que ensinaram bem. Ensinar. Quando o senhor falou sobre isso aí, me veio à Ensinar. mente o Adriano Pivetta. Quando você está falando com ele te dá toda a atenção mesmo. Nós temos que ter o respeito. A única coisa que a gente pode fazer na vida é isso, é respeitar os outros. Hein? É só o que você vai levar daqui. Todo mundo tem direito ao respeito. Todo mundo tem direito. Até um bandido pode ter. Você pode ter. Por quê? Porque alguma coisa ele tem De bom dentro de dele. bom. Agregar Alguma coisa valor. ele tem. O importante é Conseguir extrair isso dele. Né? isso. Entender isso. Entendeu? Verdade. Agora, o importante é. Eu falo para minhas meninas, entendeu? Eu perdi 2, 3. Uma foi para a Austrália, uma foi para Portugal e uma agora foi para a África do Sul. Mas não. Foram jogar? Jogar. Então você não perdeu? Não. Você tá fazendo o quê, Michel? Você tá fazendo o papel exato de que como que é? Mas eu perdi porque era muito bom jogador. Você tá conquistando, você tá realmente preparando, estruturando e enviando gente pro mundo inteiro. Michel, isso vai ecoar de uma forma tão positiva no futuro? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Onde que eu coloquei? Aqui, ó. Recebi hoje. Ô, senhor Michel, sonhei com a senhora. Espero que esteja bem e se cuidando. Bom jogo no fim de semana. A menina que está no Portugal. Ela joga na seleção do Portugal. Tá jogando no Portugal? É de Cuiabá. Quem que é ela? Me fala, lembra? É Francienne. Franciene, a Fran. Você conhece? Conheci a Fran. Aí, ó. Que legal, que legal. Aí eu pedi para ele, quando você volta para Cuiabá? Michel, parabéns. Quero aqui agradecer. Não sei nem como agradecer, Michel. Se eu te desse presente, se eu te desse o que for, não ia suprir e nem acalantar o quanto eu tô feliz que você está aqui. Quando vem no clube. Quando que vai ser um treinamento? Não, vem no treinamento. Vem. Quando vai ser? Não, a gente tá sempre lá, todos os dias de manhã. Mas sábado, você não vai estar aqui sábado? Não. Você vai lá ver o jogo? Eu tô lá em São Paulo. Quando que você volta? Amanhã eu volto domingo. Tá. Aí, pessoal, agradeço muito a presença do seu Michel Henry Leplus, um grande amigo, um grande produtor rural, que provou que realmente ele é eficiente tanto na Europa quanto no Brasil na produção, tanto de gado, na pecuária, no plantio de soja, de milho. Só não plantou algodão, mas o cara trouxe a produção de uva de altíssima qualidade para o Mato Grosso. Parabéns, Michel. Obrigado pela oportunidade de ser seu amigo, de poder chamar você de amigo e saber que realmente eu sou teu amigo, de caminhar contigo e de realizar um grande negócio com você. Deus abençoe a tua vida. Obrigado. E parabéns.